Boa noite, amados. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Cristo reine no teu coração. Nós estamos muito felizes nessa noite de quinta-feira, dia 7 de maio, 7h30 da noite, para mais uma live compartilhada. E hoje recebendo aqui o Eduardo, que é líder de célula ali no Jardim Cipava, ali na casa dos amados irmãos Flávio e da Edna, a minha mãe aqui, irmã Nanete, que é líder de célula aqui na sua própria casa, o Jair, que trabalha junto com a irmã Nanete, o Ivanildo, que trabalha junto com a Zenaide e é anfitrião junto com a Selma, ali na célula na rua do Campo do Auge, do Exército, e o Fernando Bezerra, que lidera a célula dos casais ali na casa dos amados irmão Misael e a irmã Terezinha. E é uma alegria poder entrar aí na sua casa e compartilhar da palavra de Deus, abordando um assunto fundamental, o valor do discipulado, para que as ovelhas de Cristo possam crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Antes de nós fazermos uma oração e também já começar com os textos que nós vamos abordar esse assunto, e eles vão poder fazer algumas observações a respeito de cada tópico importante que nós vamos abordar, eu queria dar ao Eduardo, e passando aqui por eles, uma oportunidade para dar aí a primeira saudação aos irmãos. Eu queria saudar a todos que estão nos ouvindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu quero agradecer também por estar participando aqui junto com o pastor, com a minha mãe, com alguns líderes. Agradeço muito, declaro o meu amor não só para eles aqui, mas para todos da célula número 13, para a Josi e também para minha netinha Duda. Aleluia, a Dudinha que está assistindo aí, ó. Um beijo do tio. Senhora mãe. Boa noite, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu agradeço também primeiramente a Deus, ao pastor, por essa oportunidade e espero poder participar direitinho em todas as lives. Mando um abraço, um beijo para todos os irmãos da IHM, para minha família, para os meus familiares, em nome de Jesus, amém. E da célula, né, mãe? Para da célula 7. A célula 7, aí os amados, ó, um beijo para vocês. Graças a Deus, um beijo para todos, amém. Jair agora. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui junto com o nosso pastor Fernando para participar de mais uma live sobre um assunto muito importante que tem realmente feito a diferença nas nossas vidas e daqueles que nós estamos juntos da célula 7. Inclusive, quero mandar um abraço a eles, muita saudade deles. Espere mais um pouquinho, daqui a pouco estaremos juntos de novo. Quero mandar um abração também para o Franklin, que está lá em Minas Gerais assistindo a gente nesse instante. Um beijão, Franklin, saudade de você, viu? A paz do Senhor, igreja, boa noite. Estou aqui muito feliz, por esse convite do pastor. Estamos aqui, agradeço a Deus primeiramente. Com saudade do pessoal da célula, morrendo de saudade, o pessoal sabe quanto. Um beijo para a esposa, para a Rafinha, que estão aí nos assistindo. E glória a Deus. É isso aí, Selma, Rafinha, amém, glória a Deus, Vitinho, aleluia, e o Fernando Bezerra. A paz, igreja, um prazer falar com vocês. Como todos já falaram aqui, é um privilégio estarmos aqui para compartilhar a palavra. Estamos também morrendo de saudade da célula 4 de casais, onde nós temos uma confraternização, mas espera mais um pouquinho, que em breve nós estaremos reunidos, E quero dizer que a todos vocês que estão nas minhas orações todos os dias, para a gente enfrentar esse momento difícil juntos, unidos em espírito, Porque é esse que nós temos aprendido aqui. Vamos aprender um pouco mais nessa noite. Glória a Deus. Amém. E eu quero convidar você agora e aos amados que estão comigo aqui para a gente fazer uma oração a Deus. Uma oração de agradecimento a Deus, porque Ele nos deu mais um dia de vida. Uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo, viver um dia de cada vez. Nós não podemos viver o dia de amanhã, mas tem que ser um dia de cada vez. E ser grato a Deus por cada dia que Ele nos concede.
Vamos orar e agradecer ao Senhor. Aleluia, Jesus. Pai celestial, Pai glorioso, Pai Aleluia. bendito. Nessa noite especial de Aleluia. quinta-feira, estamos aqui reunidos na Tua Aleluia, presença Jesus. para te agradecer, Senhor. Aleluia. Te agradecer pelo dom da vida. Aleluia. Te agradecer pelo ar que respiramos. Sim, Senhor. Te agradecer pela nossa salvação em Aleluia. Cristo. Te agradecer pelo Teu Espírito que habita em Aleluia. nós. E te agradecer pela Tua palavra, pois a Tua palavra é a verdade. E nós pedimos, abençoe, Pai, a todos que estão nos assistindo. Pai, em nome de Jesus. Que esta palavra chegue ao coração de cada um. Que o Espírito Santo testifique dessa palavra. Vivifique essa palavra e confirme essa palavra Aleluia. com sinais e maravilhas, Pai. Aleluia. Opera milagres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Ora, como nós falamos e anunciamos, hoje e amanhã nós vamos estar recebendo os líderes de célula, né? Então hoje está aqui o Eduardo, né? A irmã Nanete, o Jair, o Ivanildo e o Fernando Bezerra. Amanhã vai estar outros líderes conosco aqui, mas o tema é o mesmo, o valor do discipulado. E eu quero iniciar esse assunto lendo dois textos clássicos da Bíblia, Marcos 16:15 e Mateus 28:18. Marcos 16:15 e Mateus 28:18. Eu gostaria que você abrisse aí na sua Bíblia, aí na sua casa, e pudesse ler e acompanhar conosco. Diz assim: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Aí eu vou agora para Mateus 28. Ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja bem que interessante. Tanto Marcos 16:15 até o 20, e Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus Cristo, após ressuscitar, ele chamou os seus discípulos e delegou essa missão. E essa missão se estende a nós também. E é uma missão dupla. A primeira, pregar o Evangelho a toda criatura. É dever nosso, por amor pelas almas, por amor a Cristo, em obediência à palavra de Deus, anunciar as boas novas da salvação a toda criatura, porque ninguém pode ser salvo sem que primeiro conheça a respeito do Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. E para essa pessoa crer no Evangelho, para essa pessoa crer em Jesus como Senhor e Salvador, primeiro ela precisa ouvir a respeito, pois a fé vem por ouvir. E na medida em que nós pregamos o Evangelho, anunciamos a palavra, as pessoas vão ouvir a respeito e elas vão poder ter uma opção, crer ou não nessa mensagem. Por isso que ele diz, prega o Evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então é o que Deus espera de mim e de todos nós. A predisposição de se colocar diante de Deus para ser usado por Deus na pregação do Evangelho, não só aqui em Osasco, mas como no Brasil e fora dele, né? A pregação do Evangelho, fazer missões, levar as boas novas do Evangelho, essa é uma missão. Bom, aí vem a segunda parte, né? A segunda parte dessa missão é dela que nós vamos falar hoje. Uma vez que as pessoas, após ouvir o Evangelho, fazer a escolha de confessar a Cristo como Senhor e Salvador, se converter dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos,
e nascer de novo, e aceitar a Cristo, aí essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser discipuladas, né? Isso faz parte. E eu queria aqui esclarecer uma questão importante. Fazer discípulos, Jesus diz, vão e façam discípulos em todas as nações, incluindo o Brasil. Fazer discípulo não é dar ao novo convertido uma lista de regrinha religiosa. Não pode isso, não pode aquilo, pode isso, pode aquilo, para serem cumpridas. E nem dar cargos na igreja também. Também isso não é fazer discípulos. Dar cargo para segurar as pessoas dentro da igreja. E nem dar regrinha religiosa. Mas fazer discípulos é ajudar as pessoas no seu crescimento e no seu desenvolvimento espiritual, para que essas pessoas sejam transformadas à imagem e semelhança de Cristo. Essa é a grande missão do pastor e dos líderes de célula. Pegar o novo convertido, que naquele momento é um bebê recém-nascido, é um bebê espiritual, investir na vida dele, trabalhar na vida dele com a ajuda do Espírito Santo, para que ele cresça na graça e no conhecimento, para que ele se desenvolva espiritualmente e seja transformado à imagem e semelhança de Cristo, para que uma vez amadurecido, uma vez crescido espiritualmente, e finalmente ele possa cumprir o propósito e a vontade de Deus. Então eu queria passar primeiro para o meu irmão aqui, Eduardo, depois vai passar para minha mãe, irmã Nanete, e para o Jair, Ivanildo e Fernando, para eles darem uma primeira pincelada sobre essa definição de discipulado. Fazer discípulo não é dar regrinhas religiosas para as pessoas e nem dar cargos na igreja. Fazer discípulos é investir no crescimento e desenvolvimento espiritual da pessoa. Então eu queria que o Eduardo desse uma primeira consideração sobre essa definição do que é fazer discípulo. Bom, fazer discípulo, primeiramente eu tenho que ser um para poder fazer. Isso, aleluia. A partir do momento que eu me tornei um discípulo, o amor de Deus é derramado no meu coração e de quem também tem Jesus. Aleluia. E esse amor vai nos constranger, não por uma obrigação, mas por uma satisfação de conhecer Jesus e de também trazer novas pessoas até Ele e fazer discípulo. Discípulo é aquele que é pelo menos igual ao mestre. Aquele que for bem instruído, a Bíblia diz nos Evangelhos, será igual ao seu mestre. Igual em que sentido? Igual no sentido, na maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir e também na maneira de se comportar. Isso é fazer discípulo. E eu tenho que procurar de todos os meios para me aproximar do meu referencial, que é Jesus Cristo, e vai me dar as condições de fazer um discípulo no mínimo igual a mim ou melhor que eu. Glória a Deus, certinho, maravilha. Né? A senhora, mãe? Amém. Então, eu também tenho essa mesma convicção, que nós primeiramente devemos aprender, ser um discípulo para aprender e poder discipular outro ensinando, pelo menos as noções mais básicas da palavra, principalmente o novo convertido. Não adianta você querer despejar nele de uma vez tudo que você aprendeu em 10, 20 anos. Então a gente tem que ir por etapas, não pode pular etapas, desde ter o conhecimento de Jesus Cristo, fala lá, né, conhecimento completo, até a estatura de Jesus Cristo. Então um processo, a pessoa vai indo aos poucos. Então, graças a Deus que nós, a liderança aqui da IHM, temos reuniões todas as quarta-feiras com o pastor Fernando, é pregada a mesma palavra na célula, temos uma coerência. Então, quase todos estão juntos ali, cada um na sua célula, explicando a mesma base, a mesma lição, os mesmos, fundamentos da palavra. Então, não tem como um saber diferente do outro, porque é apostilado para a pessoa levar para casa, meditar.
Então, e se tiver alguma dúvida, a célula é bom para isso, porque no culto a gente não entende algumas vezes alguma palavra, principalmente os novos. Então, a gente na célula pode parar, perguntar o que quer dizer aquilo, como fazer, porque não basta só saber o que tem que fazer, tem que saber como fazer. Então, nós precisamos praticar as leis da comunhão. Então, tem que saber como. Então, esse como que fez toda a diferença em nossa vida e está fazendo até hoje. Assim como nós aprendemos, e glória a Deus, louvo a Deus pelo pastor David Robson, que veio ao Brasil, instruiu os pastores das igrejas, líderes, para dar essa iniciativa para todo mundo saber como praticar e se desenvolver. Então, nós temos toda a base. Basta cada um pôr em prática aquilo que está aprendendo. Glória e eu louvo a a Deus e agradeço, porque a despeito das nossas fraquezas, das nossas falhas, Deus tem confiado a nós, e lógico o pastor Fernando também confia, então é lógico que nós temos um discipulado com ele, então Deus confiou e nós estamos procurando, eu principalmente procuro o máximo eu corresponder com Deus a expectativa que ele tem em mim e aos irmãos, ao pastor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Aleluia. Jair, sobre essa definição, né? Sobre essa questão, novamente eu vou ressaltar aqui, isso é importante. Fazer discípulo não é chegar para o novo convertido que acabou de aceitar Jesus e dar um livrinho do que pode e o que não pode, que são regrinhas religiosas, dogmas humanos, e também dar um monte de cargo na igreja para segurar a pessoa. Não. Discipulado é investir no crescimento e desenvolvimento espiritual do novo convertido. Isso é fundamental. Uma pincelada, Jair. Então, fazer discípulo, entendo, como o pastor disse aí no início, a gente entende que assim, primeiro para você fazer ser um discipulador, você tem que submeter a um discipulado. Né? Isso. Aí com essa experiência, como o Eduardo falou muito bem, aí você se torna um discípulo. E aí você começa a fazer discípulos e, como o pastor falou, não é dar regrinhas, não é você falar para a pessoa hoje e deixar ele. A gente tem que ter um acompanhamento. E mais, esse acompanhamento, a pessoa que a gente está discipulando tem que ver em nossas vidas que realmente isso está acontecendo. Né? A gente tem que mostrar esse exemplo para a pessoa, para o nosso discípulo, que isso está acontecendo na minha vida. Porque ele vai pegar esse exemplo e levar para a vida dele e assim, sucessivamente, ele vai conseguir fazer outros discípulos. E a andada nossa com Cristo vai fazer a diferença na vida das pessoas, é assim. É caminhando, um passando para o outro. Nós não somos reservatório da palavra, né? Nós recebemos, como nós recebemos o pastor, que é o meu discipulador aqui, a irmã Nanete, e a gente vai passando. E assim a gente vai fazendo discípulo e vai cumprindo essa ordenança que Jesus passou para nós. E cada dia o reino vai crescendo, né? A gente vai aprendendo mais também com os irmãos, né? Como o Eduardo falou, a gente tem uma liderança maravilhosa, a gente tem um pastor que nos dá um suporte muito bom, e aí a gente vai conseguindo fazer isso, porque isso é a vontade de Deus para nossas vidas. Isso é o que Ele quer para nossas vidas. Aleluia. Então a gente tem que fazer sempre, e tem que estar sempre acompanhando e passando exemplos das nossas vidas para que aquela pessoa que a gente está discipulando consiga ver em nós que realmente aquilo está acontecendo. Glória a Deus. Ivanildo. Pastor, para mim não há um nível de regras. A gente tem que falar do amor de Deus para as pessoas. Aleluia. E as pessoas têm que ver esse amor fluindo em nossas vidas. Né? Porque só o falar, a gente falar, mas a gente também não praticar esse amor. Né? A gente fala desse amor porque a gente não vive, eu particularmente não vivo uma regra. Eu vivo o amor por Deus. Né? Quando eu me converti e eu entendi que esse amor é maravilhoso. Né? É um amor que assim, a gente não consegue explicar, né, quanto é bom. Então nós temos que passar isso para a vida dos novos convertidos. Aleluia. Ele vê a gente o amor de Deus, a gente não só falar, mas praticar aquele amor, ter amor pelas almas, pelas as obras que a igreja faz, participar de todos. Acho que isso é fazer Isso é fazer um bom discípulo. Isso também, olha aí que importante, né? Aleluia. Eu acho que uma das coisas que mais vai marcar a vida da pessoa é o amor. Você falou muito bem. E o Fernando? Bom, como todos falaram, né, discipulado, acho que depois da nossa conversão, da nossa salvação, é o mais importante, porque fazer discípulo não é nada mais do que
fazer seguidores de Jesus Cristo, né? Que venham seguir a palavra, seus ensinamentos, ensinar essas pessoas a praticar essa palavra sem dependência de homens, né? Aprender a ter o seu relacionamento íntimo e próprio com Deus. Aleluia. E nesses momentos de hoje que a gente começa a perceber o quão é importante você ser discipulado a estar buscando, estar orando, pregando, porque hoje nós estamos meio que obrigados a se isolar, a depender da nossa fé, do nosso posicionamento. Se não fosse o discipulado no passado, nós estaríamos sofrendo. Não que não estejam com dificuldades, mas a palavra ameniza, o Espírito Santo nos consola. Então, ser discípulo é seguidores de Jesus Cristo. Nós precisamos, e é um processo que ele é gradativo e progressivo. Nós estamos a vida inteira sendo discípulos, como o pastor falou, é o crescimento e desenvolvimento espiritual. É nós largarmos o velho homem e se tornar cada vez mais imitador de Cristo, cada vez mais a imagem e semelhança de Cristo. Glória a Deus, que bênção, que bênção. Agora, Deus. eu gostaria de ler com você e falar com você sobre a igreja local, né? Porque assim, quando o novo convertido, quando a pessoa se converte e ela aceita Cristo, Deus criou um sistema muito importante que se chama igreja local. Eu vou ler aqui 2 textos da palavra de Deus, na verdade 3 textos. O primeiro em Efésios capítulo 4, versículo 10, que diz: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades dos lugares celestiais. Olha aí. E no próprio capítulo 4, agora versículos 7 e 8. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E 1 Pedro 4,10 diz: servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, quando uma pessoa se converte a Cristo, quando ela aceita Jesus, ela é enxertada na igreja de Cristo, e o cabeça é o próprio Cristo. E essa igreja universal de Cristo, da qual fazemos parte, ela está subdividida em igrejas locais, né? O que é uma igreja local? Uma igreja local é um grupo de irmãos que tem uma fé comum, que é Cristo, e compartilha de uma mesma visão e de uma mesma missão dada por Deus ao líder espiritual desse rebanho, para que esse grupo, liderado por esse líder espiritual, que é o pastor, que recebeu uma visão e uma missão de Deus, e um propósito para ser realizado, esse grupo, junto com o pastor, vão cumprir esse propósito. Isso é fundamental. E nós chamamos esse grupo de igreja local. Logicamente, tá? Que maior do que a igreja local é o corpo de Cristo espalhado na face da terra. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja universal de Cristo espalhada pelo mundo, composta por todos aqueles que nasceram de novo, que aceitaram a Cristo. Porém, como Deus trabalha com propósitos e visões e missões diferentes, então, e sabendo também que cada pastor tem uma visão diferente, tem uma missão diferente e tem uma concepção diferente, embora na fé comum todos nós compartilhamos de uma mesma crença, que é Cristo como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, e a palavra de Deus como regra de fé e conduta, e lâmpada para os nossos pés, e luz para os nossos caminhos, nós recebemos a IHM recebeu uma visão e uma missão. Eu vou falar com você qual que é a nossa visão como igreja local. Ver o reino de Deus se expandir sobre a face da terra, como consequência da pregação do Evangelho de Cristo,
da união e da cooperação das igrejas evangélicas e da realização de diversos projetos sociais, resultando na salvação e libertação de milhões de pessoas. Essa é a nossa visão como igreja local. E a partir dessa visão, nós temos uma missão: cooperar para o crescimento do reino de Deus. Como que a gente faz isso? Pregando o Evangelho de Cristo a toda criatura, praticando o amor de Deus, realizando obras sociais e apoiando outros ministérios, ajudando-os a cumprir o seu chamado. Então, a nossa missão, ela tem um alvo. Qual que é o alvo? Cooperar para o crescimento do reino de Deus na terra. E para atingir esse alvo, nós temos que atingir 3 metas. A primeira meta, pregar o Evangelho a toda criatura, utilizando todos os meios de comunicação, inclusive esse que nós estamos usando, glória a Deus, pela internet. Praticar o amor de Deus, realizando obras sociais. E essa igreja tem feito isso. São 3 milhões de quilos de alimento distribuídos nos últimos 22 anos. São 2.000 internações de dependentes químicos. São 3.000 e poucas pessoas alcançadas nos hospitais pela capelania. São dezenas de missionários e agências missionárias apoiadas. ONGs, 18 ONGs apoiadas, e ao longo da nossa história 65 ONGs apoiadas. Então nós temos procurado ser fiel na nossa responsabilidade social, filantrópica, e também apoiar outras instituições, outros ministérios. É o que a gente tem feito, né? E eu queria assim que o Eduardo, começando aqui pelo Eduardo e passando aqui para os líderes, dar uma pincelada do que você acha da nossa visão, da nossa missão, né? E o quanto isso queima no teu coração. Bom, eu sempre quis um compromisso com Deus. Eu passei por algumas igrejas antes de chegar aqui no Helena Maria. Eu lá, é lógico que eu sempre amei o Senhor, tenho aprendido bastante, mas quando eu cheguei aqui na igreja do Helena Maria, vocês não sabem a alegria que o meu coração tem, né? Primeiro porque é meu próprio irmão que é o pastor. Uma pessoa que eu sempre me preocupava com ele, morava longe, não congregava junto, orava por ele todo dia e ainda oro. Então essa visão, ela queima no coração dele e também queima no meu. Porque essa visão, ela não é a visão propriamente do pastor Fernando nem da igreja. É uma visão do reino. Glória a Deus. Uma visão do reino, uma visão única, que toda igreja deve ter essas 3 visões. Toda. É lógico que tem outras igrejas que têm trabalho em outras áreas também, né? Não que a nossa não tenha, né? Mas eu acho essa visão simplesmente maravilhosa e fantástica. Glória a Deus. Deus toda honra e glória. Mana Anete, o que a senhora acha dessa visão? E o quanto ela motiva a senhora, o quanto ela impulsiona a senhora? Eu acho maravilhosa a visão que Deus deu e a missão, né, através da visão. Então, e agradeço também por estar fazendo parte, de certo modo, né, participando do ministério. Então, porque nós conheci uma igreja que era lá na esquina da casa onde eu moro, com uma base boa também. Mas quando nós começamos a vir, aí o pastor era só ajudando, e o pastor passou a ser pastor, e nós começamos a pastorar junto e desenvolver essas práticas e pegar esse amor pelas almas perdidas e ajudar essas almas, porque na verdade ganhou Jesus ser largado, né? Tem que cuidar como um bebê recém-nascido, até pelo menos que ele se possa desenvolvendo sozinho através da prática, dos ensinamentos, discipular da palavra, andar com suas próprias pernas, tudo, e praticar esse amor, né? Com as obras sociais, ajudando os necessitados na fé e os de fora também. Então eu acho muito bom. Nossa, quando era menina, estava na igreja católica, eu via as professoras de catecismo, dessas coisas, dando aula, tinha uma das minhas irmãs que ministrava também, e eu falava, nossa, eu gostaria de um dia. Cada vez que eu estou ministrando, assim, eu venho isso à mente, assim, eu falo, meu Deus, olha, hoje eu ministro a palavra de Deus, a verdade da palavra de Deus, né? Então eu fico feliz por Deus ter confiado e eu poder estar mais ou menos na altura, né?
de estar ajudando outras pessoas também a chegar até onde nós chegamos. Glória a Deus. Aleluia. E você, Jair, o quanto essa visão significa para a sua vida e o quanto isso tem queimado no teu espírito e estimulado você a buscar e a servir o Senhor? Como o pastor falou, no geral, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Mas aqui em Osasco, nós participamos da IHM. E essa IHM tem essa visão e essa missão. Mas para que isso aconteça, eu tenho que estar alinhado como participante, como membro dessa igreja, eu tenho que estar alinhado os meus pensamentos, o que eu acredito com o que o líder está pregando. Porque senão nós não conseguimos os nossos objetivos que nós queremos. Então, cada dia a gente tem que estar se alinhando, a gente tem que estar ouvindo o que está embasado na palavra de Deus. Para quê? Para que esse trabalho se desenvolva. Porque se eu for colocar o que eu acho, né? O que eu acho, não é o que eu acho, é o que a palavra diz ao respeito. E nós vemos que a nossa visão e a nossa missão é embasada na palavra de Deus. Então é isso que tem feito a toda a diferença, tanto na minha vida, na vida da minha família, na vida da nossa população aqui da região. A gente tem feito a diferença com as nossas pregações aqui, com os nossos ensinamentos, com as nossas células. Isso tem feito total diferença. A gente tem aprendido bastante, a gente tem aprendido a ser crentes melhores, né? Ter famílias melhores. Isso tem ajudado a gente no crescimento espiritual e cada dia que a gente põe isso em prática em nossa vida, com certeza isso vai funcionar. Porque a palavra de Deus diz que funciona e essa visão e essa missão vem direto do coração de Deus para o coração do nosso líder. Então, nós temos que ajudar, nós temos que dar esse suporte, pensando da mesma forma e acreditando naquilo que a palavra diz a respeito dessa visão e dessa missão para que tudo aconteça na nossa comunidade. Aleluia. O Ivanildo, o quanto essa missão, essa visão tem queimado, tem estimulado você a servir, a se dedicar por essa causa? Olha, pastor, essa visão ela veio realmente no meu coração, né, de uma forma assim gigante, porque a gente sempre gostou de fazer pelas pessoas, de ajudar, e chegamos aqui na igreja HM, a gente aprendemos muito mais, não só no natural, mas também no espiritual. Essa parte espiritual foi a que mais cresceu em mim, na minha família, na minha esposa, no meu filho, na minha filha. Glória a Deus. E a gente agarramos isso firmemente, né? A gente realmente vimos que a visão dessa igreja condiz com a nossa vida, com a vida da nossa família, que é ajudar o próximo, independente do que a gente possa ajudar, um abraço, uma ajuda de qualquer forma que for, né? Uma palavra, uma visita, então a gente aprendeu muito e é o que a gente queima demais no nosso coração, é fazer pelas almas, fazer pelo próximo. Glória a Deus, isso mesmo. Fernando, fala um pouquinho assim do que essa visão significa para a sua vida e o quanto ela motiva você no seu ministério. Sou suspeito para falar da missão, da visão, porque hoje temos 17 anos, estamos aqui na IHM e você vê que a missão e a visão, ela está muito linkada em auxiliar o próximo, auxiliar outros ministérios, a levar a palavra para as pessoas que não conseguem, não têm a oportunidade de ouvir essa palavra. Isso queima no meu coração, porque assim, uma coisa que eu gosto muito é de poder ajudar as pessoas, de poder compartilhar o amor de Deus com as pessoas, e isso me alegra, tem feito eu crescer, né? Porque quando você ministra algo para uma pessoa e aquela palavra acontece da mesma forma que você ministrou, a pessoa é abençoada, mas nós que estamos ministrando muito mais. Somos muito abençoados. Tem experiência na parte dos moradores de rua que nós trabalhamos aqui, de uma pessoa que chegou para mim pedindo 50 centavos num dia que era para tomar cachaça, né? Eu falei para ele, eu não tenho 50 centavos, eu tenho, mas não vou te dar porque eu sei o que você vai usar. Mas eu ofereci a ele essa restauração através da nossa igreja e hoje ele está curado, restaurado, fortalecido. Olha aí, que lindo. Isso é o coração de Deus e isso para mim não tem preço. É muito e essa igreja tem isso, né? Tem esse compromisso de ajudar não só as pessoas, mas os outros ministérios a cumprir seu ministério. Isso é fantástico para mim. Glória a Deus. Amados, veja bem, a nossa visão, a nossa missão que Deus nos deu como igreja local é trabalhar para o reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus é muito maior do que qualquer ministério, do que qualquer igreja. Toda
todas as igrejas cristãs evangélicas que creem em Cristo e creem no Evangelho fazem parte do reino de Deus. Então nós temos que trabalhar para o reino crescer, não só no Brasil, como em todo o mundo. E para que esse reino cresça, nós temos que cumprir 3 metas, bater 3 metas. E a gente tem trabalhado esses anos todos para bater essas 3 metas. A primeira meta: pregar o Evangelho a toda a criatura. Se eu não posso ir lá na Índia, tem um amado meu lá, um missionário lá, pregando lá. Então nós vamos ajudá-lo para que ele cumpra a sua missão lá. E nós vamos ser coparticipante do galardão dele, na medida em que nós nos associamos com ele nas orações e nas finanças. Então, primeiro, a pregação do Evangelho, usando todos os meios de comunicação possíveis, para que as boas novas do Evangelho cheguem no maior número possível de pessoas. Segundo, a filantropia, a parte social, a prática do amor, ajudar o pobre, ajudar o necessitado, visitar o doente, aquela criança carente, o morador de rua, o dependente químico, ser uma igreja caridosa, uma igreja que pratica a caridade, o amor. Nós temos procurado fazer isso e nós amamos de paixão fazer isso aí. E o terceira meta é trabalhar em aliança com outras instituições, e a gente ama fazer isso aí. E a gente tem apoiado missionários que estão no Brasil e fora. A gente tem apoiado mais de 18 ONGs, né, com alimento e com todo tipo de ajuda necessária. Agora, onde entra o discipulado aí? Você vai entender agora por que nós colocamos isso. Veja bem, para a gente cumprir uma missão tão grande, tão nobre, tão difícil e tão desafiadora, não impossível, mas desafiadora, nós precisamos de mais obreiros, porque Jesus falou que a seara é grande. Para você ter uma ideia do tamanho da seara, quando Jesus declarou a seara é grande, naquela época o mundo tinha no máximo 500 milhões de pessoas. Veja bem. Agora, essa seara hoje para nós representa quase 8 bilhões de pessoas. Ou seja, né? Mais de 10 vezes a seara que Jesus se referiu naquela ocasião. Então o desafio é muito grande. E nós, como igreja local, chamada IHM, precisamos de mais pessoas. Precisamos de mais obreiros, como eles aqui e outros, graças a Deus que nós temos. Nós temos uma equipe abençoada, que eu amo de paixão e dedico toda a minha vida por eles. Mas nós precisamos de mais evangelistas, mais diáconos, mais missionários, mais pastores, mais líderes, mais discipuladores. Agora, para que as pessoas possam não só crer em Jesus, mas servir na obra do ministério, elas precisam ser fortes na fé e precisam ser maduros espiritualmente. Porque Paulo disse para Timóteo: não consagre ninguém neófito, para que não caia na soberba e na condenação do maligno. Neófito quer dizer aquela pessoa inexperiente na palavra. Então, nós precisamos de crentes fortes na fé e maduros espiritualmente. E em toda a Bíblia, nós vemos claramente que o desejo de Deus, depois da nossa salvação, é ver o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Aleluia. Primeiro, o maior desejo de Deus para a vida de um ser humano é que ele seja salvo em Cristo, é que ele nasça de novo, se converta, seja salvo e tenha o seu nome escrito no livro da vida. Esse é o primeiro desejo. O segundo é ver a gente crescer espiritualmente, assim como você quer ver teu filho crescer fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, profissionalmente e financeiramente. Todo pai quer ver isso no seu filho. E Deus quer ver isso em nós, que a gente cresça na graça e no conhecimento. Eu vou ler alguns textos, são vários,
eles vão ouvir, né? Porque senão eles não vão. Diz o seguinte, Provérbios 1:5: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Olha aí. Agora 1 Tessalonicenses 3:12: e o Senhor vos aumente e vos faça crescer em amor uns para com os outros, e para com todos, como também o fazemos para convosco. Olha aí. E também 2 Pedro 3:18: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. E também o apóstolo Paulo diz em Filipenses 2:12: desenvolva a vossa salvação com temor e tremor. Então veja bem, antes de definir, e aí eles vão dar uma pincelada, antes de definir o que é crescimento e desenvolvimento espiritual, nós precisamos definir o que não é crescimento e desenvolvimento espiritual, porque infelizmente há muitos conceitos errados sobre crescimento e desenvolvimento espiritual. Então, antes da gente definir o que é crescimento e o que é desenvolvimento, vamos definir o que não é. Por exemplo, não é crescimento espiritual e nem desenvolvimento ter um diploma de teologia. Ter um diploma teológico não é garantia de que você cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Não é. Segundo, ter um cargo na igreja e bastante tempo de conversão também não é. A Bíblia é clara. Paulo diz em Hebreus 5, verso 11: pelo tempo decorrido de conversão, já era para vocês serem mestres, mas ainda vocês necessitam de leite, não de alimento sólido. Então veja que a igreja que ele escreveu, o apóstolo, em Hebreus, ele ficou chateado, porque pelo tempo de conversão já era para eles estarem se alimentando de um alimento sólido, mas ainda eram bebês, estavam precisando de leite. Operar nos dons também não é sinônimo de crescimento e desenvolvimento, porque o dom, né, ele acompanha o chamado. Então uma pessoa pode operar no dom, porque o dom ele acompanha o chamado, e a pessoa não ser madura espiritualmente, nem ser uma pessoa espiritual. E também pertencer a algum grupo ou algum ministério. Também isso não é sinônimo de crescimento e nem desenvolvimento espiritual. Então agora eu vou definir o que é um verdadeiro crescimento e desenvolvimento espiritual à luz da Bíblia, à luz do Novo Testamento. Então eu vou colocar aqui, uma pessoa, ela é crescida, ela é desenvolvida espiritualmente. Primeiramente, quando ela desenvolve a capacidade de discernir o que é falso e o que é verdadeiro. Está em Efésios 4, do 11 ao 14. O primeiro sinal de maturidade é quando aumenta a sua capacidade de discernir o que é certo e o que é errado, o que é falso e o que é verdadeiro. Quanto mais você cresce em Deus, mais cresce a sua percepção, o seu discernimento. E isso é importante, porque o que não falta hoje, infelizmente, são ventos de doutrinas estranhas que estão sendo aí difundidas e arrastando multidões para as trevas do engano, da mentira. A segunda marca de um crescimento e desenvolvimento: você desempenha com sucesso a sua vocação. Você sabe funcionar no corpo de Cristo. Bebê não sabe funcionar. A pessoa, quando vai amadurecendo, ela aprende a funcionar na sua função específica no corpo de Cristo. Ela não vai tentar fazer aquilo que Deus não a chamou. Ela vai ser fiel ao seu chamado. Ela vai ser fiel ao dom que ela recebeu do Senhor. Terceiro, ela vai saber se relacionar com seus irmãos na fé. Isso é fundamental, né? Está em Efésios 4, 1 ao 3. Você vai aprender a ter um bom relacionamento com seus irmãos na fé. E isso é sinal de maturidade. Não cair em fofocas, não cair em contendas, procurar amar a todos e ser sábio no seu relacionamento. Também você vai estar pronto para o alimento mais sólido. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 2, João 16, 12 ao 13, diz que quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, quando nós viramos adultos espirituais, nós estamos prontos para o alimento mais sólido. Você não vai dar um bife para um bebê, vai?
Se você der um pedaço de picanha para o seu bebê, você vai matar seu bebê engasgado. Você tem que dar para ele o quê? Primeiro o leite e depois um mingauzinho, uma sopinha. Agora, na medida em que ele cresce, na medida em que ele amadurece, você já vai dar um alimento mais sólido, um arroz, um feijão, uma carne, né? Então ele vai estar sendo preparado para uma alimentação mais sólida. Assim também é com respeito ao nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. O Senhor vai nos dando alimentos mais sólidos para nós, porque nós estamos com uma capacidade maior de absorção daquele alimento. O outro fruto do crescimento e maturidade espiritual, você sabe usar a sua fé para a sua própria vida e para ajudar os outros. Você sabe usar a sua fé para você e sabe usar a sua fé para ajudar os outros. Isso é sinal de maturidade, né? Também você vai saber se relacionar com Deus de forma correta. Não vai cair nos dogmas religiosos e nem achar que Deus vai se amoldar às filosofias humanas que estão sendo difundidas por aí. Deus só tem compromisso com a doutrina santa e pura da sua palavra. Deus só tem compromisso com a verdade estabelecida na sua palavra. Você vai aprender também a orar corretamente. Quanto mais você cresce, mais você vai saber orar de maneira correta e eficaz. Também você vai aprender a influenciar a sociedade. Ao invés de deixar a sociedade te influenciar, vai crescer sua capacidade de influenciar a sociedade. Então você vai entrar numa faculdade, aquela faculdade não vai tirar a tua fé e não vai confundir suas crenças com as doutrinas do ateísmo, as doutrinas comunistas. Não, você vai saber se posicionar e vai saber influenciar as pessoas da faculdade, do serviço, da sua família. Isso é sinal de maturidade. Outro sinal de maturidade, você vai ter valores eternos bem estabelecidos no seu coração. Portanto, os valores desse mundo que jaz no maligno não vai te seduzir mais, não vai te seduzir, porque o seu olhar está em Deus, o seu olhar está em Cristo, e você vai estabelecer as prioridades certas, como Jesus diz em Mateus 6, buscar primeiro o reino e as demais coisas serão acrescentadas. Você também vai saber usar suas armas espirituais para combater o bom combate da fé e vencer as ciladas do maligno contra a sua vida. Você também vai aprender a viver em harmonia com a sua família. Porque, se o Evangelho não alterar a maneira como eu vivo com a minha família, que Evangelho é esse? Porque a primeira área que tem que mudar através do Evangelho é o meu casamento. Se na minha casa a gente não vive em amor, em paz, que evangelho é esse? Também faz parte do crescimento. Outra questão, nós não vamos condicionar o nosso relacionamento com Deus nas obras que a gente, ou nas bênçãos. Nós vamos servir a Deus por amor, por gratidão, isso é fundamental. Também nós vamos aprender a sujeitar esse corpo ao homem interior. Vamos aprender administrar esse vaso de barro para servir ao Senhor e ser instrumento de justiça. Outra coisa, nós vamos aprender a controlar nossa língua. Isso é sinal de maturidade. Aprender a controlar a nossa língua. Isso é sinal de que nós estamos crescendo em Deus. E também o último e maior fruto de todos, por isso que eu deixei por último. O maior sinal de maturidade é quando a gente aprende a amar a Deus e as pessoas, independentemente de como elas são. Porque é fácil amar aquela pessoa bacana, aquela pessoa amorosa, aquela pessoa que te trata bem. Isso não é difícil, até o ímpio faz também. Agora, amar aquelas pessoas difíceis, amar aquelas pessoas más, amar aquelas pessoas de deficiência grave, somente pelo fruto do Espírito operando em nós. É tudo isso aqui, que define um crescimento e maturidade espiritual. A partir desse crescimento, a pessoa vai estar habilitada a servir a Deus na obra do ministério. Por isso que a gente tem que trabalhar com pastoreamento e discipulado, para que a gente possa conduzir essas pessoas para esse lugar. Lógico, aí entra o que o Eduardo falou. Primeiro, isso tem que acontecer conosco, para depois a gente conseguir ajudar a desenvolver esses frutos na vida das ovelhas, na vida das pessoas que estão sendo discipuladas. Aleluia. Então eu gostaria que o Eduardo desse um parecer dele sobre esse tópico,
O quão importante, Eduardo, é entender que isso define crescimento, e não cargo, nem posição, nem status. Mas isso aqui. Antes de definir a minha posição, o meu parecer, eu quero falar que isso que o pastor, nosso pastor acabou de ler, está nessa apostila, crescimento espiritual. Isso. Você que precisa, vem até aqui, vem até nós. Nós temos para dar para você. O pastor tem para dar para você. Nós estamos aqui há mais de 15, 20 anos com ele e aprendemos muito. E sobre isso, sobre esses tópicos de crescimento espiritual, eu tenho um testemunho para dar. Através dessa palavra gloriosa, eu mesmo saí de um câncer. Glória Ele a acompanhou Deus. ele sabe, né? Ele sabe, eles me acompanharam. Aleluia. Não foi fácil, mas esse crescimento, esse conhecimento da palavra, a confiança, que é uma coisa muito importante, né? Você conhecer. Então, por exemplo, nós temos Cristo, mas quem disse que Cristo, ele é soberano? Quem falou para você que ele é soberano? Uma pessoa? Não, ele tem que ser soberano porque ele mostrou para você que ele é soberano. Ele tem um domínio, a autoridade está com ele. Tudo é dele, tudo para ele, né? E nós somos dele. Então, isso é muito importante. Você ver Deus todos os dias na sua casa, na sua vida. Ele está aqui, está ao mesmo tempo na casa de qualquer outro irmão aqui. Cada circunstância, cuidando, zelando por você. E ele, a Bíblia fala que ele olha para aquele que teme a ele. Os olhos do Senhor estão sobre aqueles que temem. Aleluia. Então, isso daqui para nós, né? É lógico que é normal que quando a pessoa vem até Cristo, né? Ela é um bebê, ela precisa de cuidado para chegar nisso aqui. Não é que tempo tem a ver, mas o tempo também ajuda, porque tem muita gente que tem muito tempo de igreja, mas não é praticante, né? Está ali encostado na cadeira. Nós não somos disso, né? E nem você vai ser chamado para isso. Você vai ser chamado para servir e trabalhar para o reino do Senhor. Glória a Deus. Irmã Nanete, todos esses frutos que definem o crescimento, o que a senhora acha sobre isso? Eu estava ligando essas coisas conforme você estava discorrendo aí, é esse texto mesmo de Efésios 4, do 11 em diante, né? Que ele concedeu para cada um de nós, apóstolo, profeta, mestre, doutores, pastores, com vistas ao aperfeiçoamento do corpo de Cristo, ao qual deve seguir todos, né? Pela junta e justa cooperação de cada um, seguindo a verdade em amor, né? Naquele que é o cabeça, Cristo. Porque não adianta também achar que aquela pessoa tem um cargo, isso e aquilo, e você querer seguir aquela pessoa. Lá em Hebreus 12 fala, né? Autor e consumador olhando da nossa fé. para Para Jesus. Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, ele fala assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, cada um ministério ajudando, cooperando com o outro, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para a edificação do corpo de Cristo. Aleluia. Então, nós temos que estar ligados um ao outro e todos ligados no cabeça que é Cristo. Então, vocês praticam da verdade, essas práticas espirituais. As leis espirituais, como diz nosso irmão Lar, o David tinha a maneira de falar chave, né? Lei espiritual chamava de chave. Então, a gente praticando o que a gente vai aprendendo, com certeza a gente vai se desenvolvendo num crescimento espiritual de acordo com a palavra, com a base na palavra. Conhecendo a verdade, a gente vai saber discernir o que é sofisma, que é raciocínio falso, que é mentira, engano de Satanás, para que nós não sejamos influenciados por esse mundo. Então, nós também sejamos influenciadores, não influenciados. Eu acho muito bom esse desenvolvimento espiritual e da prática, porque se a gente não praticar a oração em língua, a meditação, a confissão da palavra e tudo mais, a gente não vai chegar a esse crescimento espiritual. Então, até que chega a maturidade de Cristo, como diz a palavra, vai levar a vida a todo esse processo. Então, basta que estejamos no caminho, seguindo. Que aí nós vamos chegar até um ponto. Glória a Deus. E vamos agradar a Cristo e vamos crescer em amor.
porque ninguém pode dar o que não tem, ninguém pode chamar uma pessoa para um estágio maior se ela mesma não está naquele estágio, naquele nível espiritual. Eu só posso levar alguém ao conhecimento do nível espiritual que eu estou. Então eu tenho que me desenvolver também. Então, muito bom mesmo. E como o Eduardo bem falou, ele até trouxe a apostila dele, aí ele sabendo só o tema, é crescimento espiritual. E vale a pena eu dizer aqui, né, é meu entendimento. A gente tem a apostila em casa. Ah, pastor, está em outra apostila? Não, mas nós temos que chegar, dar mais uma repassada naquela apostila, porque a apostila é fundamentada em tudo que a Bíblia diz, é tudo com versículos, coisas bíblicas, né, verdades. Então a gente vai desenvolvendo cada vez mais e nos firmando ali. Aleluia. Jair, quão importante é essa definição de crescimento e maturidade? Essa definição, como o pastor falou no início aí, a gente tem que ter esse discernimento, né? O que é certo, o que é verdadeiro, o que é falso, né? Porque assim, às vezes a gente, olhando para os nossos, como ser humano, a gente encontra algumas dificuldades. Quando o pastor estava ministrando e a gente observando, a gente encontra algumas dificuldades. Mas a gente tem que entender que a partir do momento que você começa a meditar na palavra, que você começa a ouvir homens e mulheres de Deus, né, falando da palavra, tudo isso é possível, tudo isso a gente consegue, porque a gente são orientados a ouvir coisas que vai ser benéfica para as nossas vidas, né? E aí o nosso crescimento espiritual nos dá essa condição de ter esse discernimento. Então a gente tem que vir com o coração aberto sempre, para ouvir a palavra de Deus de bom grado. É o que nós temos pregado. Nas outras lives anteriores aqui, eu tenho visto os irmãos falando, o pastor pregando, que assim, a gente tem que ouvir a palavra de Deus de bom grado, dar lugar ao Espírito Santo para fazer esse trabalho em nossas vidas. Porque senão, irmãos, a gente começa a tropeçar em coisas simples, coisas fáceis. Por quê? Porque é falha nossa. Do lado de Deus, como nós temos sido ensinados pelo pastor, está tudo prontinho. Lá não tem falha. Quando às vezes nós perdemos aqui, é falha nossa, é vacilo nosso. Então, a gente tem que atentar para isso, ter esse discernimento, porque só assim nós vamos conseguir chegar onde queremos, conseguir os nossos objetivos, tanto através da nossa igreja local, como que o pastor colocou aqui, a nossa visão e a nossa missão. Nós vamos chegar até lá, né? A nossa igreja, pelo tamanho dela, a gente já faz muito, mas a gente vê no coração, tanto do pastor como toda a nossa liderança, toda a nossa igreja, que a gente tem vontade de fazer muito mais. A gente precisa fazer muito mais. É assim, a gente vem trabalhando para isso acontecer e graças a Deus isso vem acontecendo. Então e nós acreditamos que isso vai se explodir cada vez mais, vai se explodir para o mundo todo, porque isso é uma vontade que queima no coração, tanto do nosso líder como da nossa liderança, da nossa igreja. Então isso vai acontecer porque isso é uma promessa de Deus, como o pastor falou. Isso é uma promessa de Deus que tem que acontecer através das nossas vidas. Glória a Deus. Ivanildo, o quanto esse tópico aqui que define um crescimento e maturidade, são mais de 20 frutos aqui que definem, né? O maior deles é o que você tinha acabado de falar, viver nesse amor de Deus, né? E outras coisas mais aqui. O quanto isso é importante para a sua vida, o quanto você tem buscado isso e o quanto isso é importante para a gente aplicar no discipulado. Então, pastor, eu creio que nós temos que praticar essa palavra, buscar, ler essa palavra, para ter uma revelação do Espírito Santo. Ele tem que ser conduzido pelo Espírito Santo. Só assim a gente vai conseguir definir, na verdade, o que é uma cilada maligna, o que vem de Deus, o que vem do diabo. Porque o diabo, quando ele foi combater Jesus, ele não foi com coisas ruins, foi coisas boas, ofereceu só coisas boas. E às vezes a gente vê coisas boas chegando a nós, a gente pensa que veio de Deus, exatamente, né? tem que saber realmente se aquilo está vindo de Deus ou se aquilo está vindo do diabo. E a gente só vai aprender isso aonde? Praticando a palavra, buscando, aprendendo, dando a liberdade para o Espírito Santo agir, oração em línguas. Essa é a prática que a gente tem que fazer diariamente, é ter a comunhão com o Espírito Santo. E com certeza, ele vai, a hora que chegar, ele vai falar no seu coração que aquilo não é de Deus. E assim aprendemos dessa forma. Vai aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Exatamente. Aleluia. Isso, aleluia. Fernando, fala um pouquinho desse tópico aqui, sobre crescimento e maturidade espiritual e esses frutos aqui. Crescimento espiritual, na verdade, é o segundo maior benefício que Deus, que Jesus Cristo nos concede, para que a gente venha trazer até nós, aqui na Terra, a vida do céu, na verdade, viver o céu aqui na Terra, né? Porque a gente vai aprender a se desenvolver, como o pastor falou,
não é um diploma, não é uma teoria que faz o nosso crescimento espiritual, e sim a prática. A Bíblia diz, né? Se nós ouvimos a palavra e não praticamos, nós estamos enganando a nós mesmos. Por quê? Porque chegará aquele grande dia onde você precisará usar dessa maturidade ou dessa fé e você não desenvolveu. Por isso que pessoas têm sido destruídas, estão entristecidas no mundo por conta disso. Ah, Deus me abandonou. Não, na verdade, Deus nunca te abandonou. Você não desenvolveu a fé necessária para enfrentar essas circunstâncias, né? E outra importância, né, no mundo como hoje, e você não ser influenciado, e sim influenciar. Porque as mentiras vêm, as sofismas vêm, mas a gente tem que estar focado na palavra. A gente focado na palavra, nós não vamos ser enganados como a gente vê um monte de pessoas por aí. E a outra, né? O desenvolvimento, a maturidade traz mudança, traz novidade de vida, como o pastor falou. O ímpio, ele não vai querer vir para Cristo para viver uma vida pior do que ele vive, sim uma vida melhor. Falo isso por experiência, porque eu vim para Cristo porque vi algo diferente numa pessoa, no casamento da pessoa, e aquilo me chamou a atenção. Então, porque ele tinha maturidade para viver um relacionamento e eu queria aquilo para mim. Então, primeiro a gente pratica em nós, para depois começar a influenciar as pessoas. Aleluia. Glória, isso aí. Então, veja bem, dentro desse tópico de o quanto o discipulado é importante no crescimento e no desenvolvimento espiritual do novo convertido, de todo cristão, o apóstolo Paulo fala que a gente tem que desenvolver nossa salvação. O que seria desenvolver a nossa salvação? Desenvolver a nossa salvação não tem nada a ver com o que o Espiritismo ensina. O Espiritismo chega para você e fala, ó, você é sensitivo, você tem que desenvolver a sua mediunidade, que é a capacidade de se comunicar com outros espíritos. Não. O conceito de desenvolver a sua vida espiritual não tem nada a ver com o conceito do Espiritismo. Desenvolver a vida espiritual é você aperfeiçoar e desenvolver a sua nova natureza que você recebeu de Cristo no teu coração. É desenvolver a capacidade da sua nova natureza, a natureza de Cristo que você recebeu dentro de você. Se você desenvolver a natureza de Cristo em você, você vai, primeiro, amar como Jesus ama. Segundo, perdoar como Jesus perdoa. Terceiro, crer como Jesus crê. Quarto, ser santo como Jesus é santo. Quinto, falar como Jesus fala. Sexto, viver como Jesus vive. E sétimo, realizar sinais e maravilhas como Jesus realizava. Esse é o resultado de desenvolver a sua salvação. Se você desenvolve a sua salvação, você vai viver cada vez mais parecido com Jesus. Amar, perdoar, crer, ser santo, falar, viver e realizar como Jesus realizava. E esse é o grande anseio do coração de Jesus. Por isso que significa, sabe o que significa ser cristão? É ser um pequeno Cristo. É isso, é a definição no original. No original que foi escrita a Bíblia, ser cristão significa ser um pequeno Cristo. Ou seja, ser um imitador de Cristo em toda a sua essência. Agora, para a gente imitar Cristo em toda a sua essência, nós precisamos desenvolver essa nova natureza que está em nós. Vou repetir: para amar como Jesus amava, perdoar como Jesus perdoava, crer como Jesus cria, falar, ser santo como Jesus foi santo no tempo que ele viveu aqui, falar como ele falava, viver como ele vivia e operar como ele operava. Esse é o grande sonho do coração de Deus, para mim, para eles e para você, né? Então, Eduardo, e passando rápido aqui, porque a gente tem bastante coisa legal ainda para falar. O que significa isso que eu acabei de dizer aqui? Amar como Jesus ama, perdoar como Jesus perdoa, crer, ser santo, falar, viver e operar e realizar como Jesus operava. A Bíblia fala que o céu é o trono de Jesus e a terra é o estrado dos pés dele. Em que casa ele moraria? Que casa que ele moraria? Qual é a casa que ele possa morar se ele é tão grande e não dá para medir? Contudo, ele habita dentro de cada um, pela pessoa do Espírito Santo. Glória a Deus. E o Espírito Santo
né? Vai nos capacitar a fazer tudo isso através de uma dedicação, de investir, não é gastar o tempo, é investir, porque quando nós gastamos, acabou, mas quando você investe, tem um retorno. E qual o retorno? Se tornar idêntico a Jesus Cristo. Isso é lindo. Para poder fazer o que Ele nos ordenou, o nosso chamado para fazer. É Ele que vai capacitar eu, vocês que estão nos ouvindo e todos nós aqui. Glória a Deus. A senhora, mãe, o que significa essa identificação com Cristo aqui? Amar como Jesus amava, perdoar como Ele perdoava, crer como Ele cria, ser santo como Jesus era santo, falar como Ele falava, viver como Ele vivia e realizar milagres como Ele realizava. Um desafio grande, conforme você estava discorrendo aí, eu falei, nossa, que desafio, meu Deus, que desafio para a gente mesmo. Às vezes, em certos tópicos aí, a gente vê que a gente está um pouquinho mais crescido, desenvolvido. Mas quando fala amar como Jesus amou, meu Deus, né? Perdoar, mesmo uma pessoa que se acha justa, porque comete pecado, todo mundo comete, mas tem tanta gente que está lá, que fala miserável, até misericórdia de Deus ali, necessitando tudo. Eu falo, meu Deus, que amor é esse, né? Meu Deus, perdoar, como Ele perdoou, restaurar, trazer para junto de si aquela palavra. Ser santo como Ele é santo. Ai, meu Deus. Crer. Ele vai querendo, vai confessando, ele começa tudo com isso. Conhecer a Jesus, que é a palavra. O Espírito Santo dará a ele condições favoráveis através da oração em língua, para que ele possa efetuar essas mudanças reais em nossa vida. Porque de nós mesmos nós não temos essa capacidade, mas nós temos a vida e a natureza de Deus em nós. Que é o amor, Jesus é amor, é alegria, é paz, é bondade, é longâmino. Então nós vamos ter que ter todas essas qualidades, frutos do Espírito Santo, que em potencial já vem com o novo nascimento. Mas para cada um de nós desenvolver esse fruto em nós. Então, se nós não estivermos ligados lá na videira que é Jesus, de maneira alguma nós vamos poder desenvolver isso. Então temos que estar cada vez mais juntinho com Ele, procurar desenvolver a cada dia, através das leis espirituais mesmo, esses dons, esses frutos do Espírito que Ele já nos concede com o novo nascimento. E é um desafio grande, meu Deus. Jair, o que significa isso para você? Desenvolver essa nova natureza para poder se identificar com Cristo nesses 7 aspectos: amar, perdoar, crer, ser santo, falar, viver, realizar. Nós sabemos que, como a irmã Nanete falou, é difícil, mas é possível. Isso depende de cada um de nós, né? O processo, como o pastor sempre tem nos ensinado, que isso é um processo. Então ele vai desenvolver, vai depender de mim, vai depender de você. Eu tanto posso acelerar ele, como eu posso frear também. Então nós temos que cada dia estar atento para isso, para que isso venha acontecer o mais rápido possível na nossa vida, porque é possível, né? É possível nós chegar até aí. Então, mas aí às vezes as nossas andanças, as nossas dificuldades, às vezes a gente dificulta algumas coisas. Então a gente tem que estar tirando isso de lado cada dia da nossa vida, para que isso venha acontecer em nossas vidas o mais rápido possível. Isso que é a vontade de Deus para nossas vidas. Então a gente tem que estar atento para isso. E isso a gente tem que fazer expandir, falar da palavra de Deus para que isso se desenvolva na minha vida e através da minha vida possa desenvolver na vida de outros. A gente pode ajudar a desenvolver isso. Aleluia. Ivanildo, o quanto isso mexe com você, Ivanildo, essa questão da gente desenvolver a nossa vida espiritual para ser como Cristo nesses 7 aspectos aqui? Assim como todos falaram, que é difícil, é uma busca que a gente tem que ter. Esse é o desejo do coração de Deus para todos nós, né? Que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. E a gente tem que buscar cada dia praticar essa palavra, praticar esses princípios, né? Para que a gente possa chegar a cada momento, a cada instante, a gente progredir na nossa vida, né? Para ter essa semelhança com Cristo. Aleluia. Fernando. Na verdade, eu vi isso numa frase, né? É restabelecer o projeto inicial de Deus para o homem que foi lá no Éden. Trazer o homem à sua imagem e semelhança, ser um imitador de Deus na terra. Aleluia. Aleluia. É o propósito inicial que foi perdido com o pecado. Glória a Deus. Eu queria encerrar essa parte da live, vai ficar uma parte para amanhã com os outros líderes,
que já são quase 1h30 de live, né? Passou voando. Nossa. Eu queria colocar para vocês o seguinte, veja bem, uma das obras do Espírito Santo através do discipulado e da prática pessoal, porque nós precisamos ressaltar aqui, para que esse desenvolvimento espiritual aconteça, nós temos que somar dois fatores fundamentais. Nossa busca pessoal, né, como foi falado aqui, de você se trancar no teu quarto e desenvolver o hábito de orar, ler a palavra, meditar e desenvolver intimidade e comunhão com Deus através da oração, da meditação, da adoração, mas também, que é o tema de hoje, se submeter ao discipulado através da igreja local. Porque infelizmente há pessoas muito presunçosas, arrogantes e jactanciosas que acham que não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa de líder, não precisa de ninguém. Que ele sozinho andar com Deus e aprender tudo sozinho com Deus. E não é verdade. Se você for sincero aí, você que está me assistindo, e se eu perguntar para eles também, muito do que eles sabem, muito do que você sabe, você aprendeu aonde? Direto com o Espírito Santo ou na tua igreja? Com o teu pastor, com os líderes? Então a gente tem que ser humilde para reconhecer que nós precisamos sim aprender a andar com Deus, sim. Ter uma vida a sós com Deus, sim. Mas nós precisamos estar conectados à igreja, ao corpo, como a irmã Nanete leu Efésios. Todo o corpo bem ajustado, consolidado. Nós não podemos nos isolar. O isolamento enfraquece, a comunhão fortalece. E nós precisamos nos submeter ao pastoreamento. A palavra diz que você tem que ser submissa ao pastor e ser submissa às suas lideranças espirituais. Não para ser manipulado de forma religiosa, mas para ser ministrado, para que haja um investimento na sua vida e a gente possa te ajudar no seu crescimento e desenvolvimento espiritual. E uma das obras do Espírito Santo, no que diz respeito ao teu crescimento e ao seu desenvolvimento espiritual, é a lapidação do caráter. Talvez é a parte mais difícil. Talvez é a parte mais difícil. É mudar a roupa, abandonar cigarro, abandonar a bebida, não é a parte mais difícil. Agora eu não falo mais palavrão, não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é aquela lapidação do caráter feita pelo Espírito Santo com a ajuda do pastor e dos líderes, lógico, e do Espírito Santo, para aperfeiçoar em nós os 9 frutos do Espírito, que é o amor ágape, é a alegria, o gozo do Espírito, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e, por último, o domínio próprio, que é a capacidade de exercer autocontrole sobre 5 áreas da nossa vida. O que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, o que eu falo e o que eu faço. Entende? E isso é fundamental no nosso crescimento e desenvolvimento. E a gente consegue desenvolver tudo isso juntando 2 fatores. Frequentar os cultos, frequentar células, por enquanto não estamos podendo. Mas logo nós vamos poder voltar. Ser assíduo em tudo que a igreja realizar. E não deixar de dedicar tempo a sós com Deus quando a gente está em casa. Ao invés de ficar horas e horas na frente da televisão, você tem que fazer uma escolha. Ou você fica na frente da televisão gastando o seu tempo com coisas irrelevantes, que nada vai te acrescentar, ou você vai para o seu quarto, lê a palavra, lê um bom livro, orar, meditar e buscar. Esses 2 fatores vão ativar teu crescimento. Como infelizmente o tempo já voou, eu queria passar aqui para o Eduardo, para ele fazer suas últimas considerações e mandar um abraço para todos. Bom, diante de um pedaço do corpo aqui da igreja e diante de você que está nos ouvindo, seja cristão ou não, né? Eu quero agradecer ao meu irmão, pastor, né? Pelos ensinos que eu já recebi até hoje aqui, que fazem toda a diferença na nossa vida. Glória a Deus. Toda a diferença, né? E como eu falei, só o Espírito Santo para poder nos capacitar para isso aí.
Né? Glória a O Deus. ser humano tem as suas fraquezas, cada um tem numa área. Ninguém é melhor que ninguém, né? Mas se você for olhar para a sua capacidade, vai ser meio difícil você realizar tudo aquilo que Deus quer que você faça. Mas o Espírito Santo vai te capacitar a fazer coisas que você nem imaginava que você poderia fazer no seu estado natural. Eu agradeço a você que está nos assistindo aí. Eu peço que vocês continuem nos acompanhando. Venha até nós, você vai receber muita ajuda. Muito obrigado. Glória a Deus. Quer mandar um abraço aí para sua esposa? Josi, Seu Deus filho. abençoe, Dudu, Thalita, Duda e o pessoal da célula também. Amo vocês demais, vocês sabem disso. Glória a Deus. Sua despedida, irmã Nanete. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor, que aqui ele está como meu pastor, não como filho, né? É a inversão assim de autoridade agora nessa hora. Espiritualmente falando. Graças a Deus que Deus me deu o Espírito Santo desse entendimento. É difícil de separar mãe de filho e pastor de ovelha, né? No começo é bem difícil. Então eu agradeço a Deus, achei muito boa essa live. Nossa, eu tenho me deliciado lá com as lives. E eu falo, mas eu participar? Então, irmão, mas é maravilhoso. Eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor, aos irmãos, a comunhão que nós temos entre nós. A nossa liderança é maravilhosa. A gente se dá tão bem, graças a Deus. E a gente vai crescendo, se desenvolvendo. Estava até vendo aqui em 1 Pedro que fala disso, que pelo seu divino poder nos foi concedida todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade pela virtude daqueles que nos chamou. Então nós temos o potencial de falar associando a vossa fé, o conhecimento, isso e aquilo. Então é o que nós temos que fazer para desenvolver, chegar a esse nível, a esse patamar que Cristo quer. E falando assim parece fácil, mas não é não. Você tem que se renegar aquela vontade sua, você tem que, como fala lá em Romanos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então você tem que entrar nessa razão, eu tenho que fazer por onde e ir. Então quando está discorrendo essas palavras, todos os dias, não só aqui, através, né, a gente lê, eu falo, meu Deus, como a gente pensa que já está no nível e vê que tem tanto ainda a discorrer. Então eu creio que se a gente fizer a nossa parte, tudo vai dar certo. Eu agradeço a Deus. Quero mandar um beijo para os meus 5 bisnetos, a Duda, o Nicolas, a Anne, a Elis, que tem só um mês e... amanhã ela faz 2 meses, e o Rayan. E o Rayan. Netos são só 18, se eu for falar o nome de todos, demora. Amém. E os filhos, e a todos da certa, a todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. O Jair fazer suas últimas considerações, Jair. Quero dizer que foi um prazer estar aqui com meus amados aqui, o pastor Fernando aí, agradecer pelo apoio que tem dado para a gente aí. Foi um prazer participar, compartilhar um pouco do que Deus tem para as nossas vidas. Glória a Deus. Quero mandar um abraço para toda a minha família que está assistindo, todos aqueles que fazem parte da minha família que está assistindo. Um beijão, um abraço para vocês. Agora nós não podemos... Linaura, Cris, eu não vou citar não porque a família é grande. E o genrinho, Rodney, do coração. Tem surpresa por aí depois. Aguarde. Um abração. O Ivanildo. Quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor por essa oportunidade de estar aqui. Sempre falo que cada reunião, cada célula para mim é um aprendizado, né? Cada dia eu aprendo mais de Deus, né? Quero agradecer a minha família, né? A minha esposa, a Selma, o Vitão, a Rafa, o Rafael, e agradecer aqui e falar para o Senhor que eu sou grato, né? Por estar aqui nessa igreja, que o Espírito Santo me conduziu para essa igreja, né? Obrigado pela sua vida, pela sua vida. Fico feliz de ver teu crescimento. Aprendemos muito, aprendemos muito com o Senhor, com a palavra de Deus. E é isso, muito obrigado. Glória a Deus, Deus seja louvado. E o Fernando Bezerra? Agradecer a oportunidade, né? Foi uma bênção esse momento onde nós podemos aprender, né, do crescimento e desenvolvimento espiritual. E Deus quer fazer milagre na nossa vida, quer os bens materiais, mas o mais importante, Ele quer mudar o nosso caráter, Ele quer mudar a nossa vida, né? De nos libertar. E quero mandar um beijo para meus familiares, para minha esposa, para minha mãe que faz aniversário amanhã e está assistindo, um beijão para ela. Estamos longe, mas
conectados em amor e espírito. Um beijão para vocês e boa noite, Deus abençoe. Glória a Deus. E eu quero, antes de orar, encerrando essa live, eu quero colocar 3 questões fundamentais, por favor. A primeira, amanhã, 7h30, nós vamos continuar esse assunto aqui, discipulado e crescimento espiritual, com outros líderes que vão estar aqui conosco, tá? E é 7h30 da noite. E também eu quero dizer aos amados, né? Em reunião com a liderança, ontem, quarta-feira, nós decidimos em comum acordo prorrogar essa quarentena dos cultos, por amor aos mais velhos, aos mais vulneráveis e também às nossas crianças. Vamos aguardar até o final de maio. E como é que nós vamos passar isso juntos? Pelas lives. A partir da semana que vem, nós vamos ter 4 lives semanais. Segunda, quarta e sexta e aos domingos. E você vai poder aí na sua casa acompanhar. Eu preparei uma série de mensagens poderosas da Palavra de Deus. E eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada com essas mensagens. Amém? E se você deseja cooperar com a nossa igreja, né, com a doação de alimentos e também com uma oferta de amor ou seu dízimo, você que é membro da IHM, aí está aí os nossos dados bancários. Que Deus abençoe e multiplique. Agora, vamos encerrar essa live. Feche os seus olhos, nós vamos todos aqui abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Estenda a sua mão e receba, porque Deus não retém nada, Deus é um Deus abençoador. Pai celestial, Pai querido, Pai glorioso, eu quero aqui te agradecer, Pai, por esse tempo precioso que nós passamos juntos, ó Pai, nessa comunhão gostosa, aprendendo mais e mais de Ti, Pai. E que tudo que foi ensinado, que tudo que foi falado nessa noite, oh Pai, penetre em cada coração, edificando, abençoando, fortalecendo aos nossos amados. Abençoe a todos, Pai, que o Senhor venha tocar em cada coração, que o Senhor venha trazer revelação, trazer unção, derramar do Teu amor, derramar da Tua paz, abençoar, tirar todas as doenças e enfermidades e trazer provisão sobrenatural. Oh Pai, coloque em cada coração uma fome insaciável pela Tua palavra e uma sede pela Tua presença. Nós abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe. Glória a Deus.